Você sabe qual foi a minha primeira grande tacada? Você sabe como eu mesmo fui do 1000 ao milhão? A maioria das pessoas acha que foi vendendo mentorias, palestras e treinamentos. E tem gente que acredita que foi com o meu canal do YouTube. Algumas outras pessoas acham que pode ter sido com publicidade ou até investindo no mercado financeiro. E realmente eu já ganhei dinheiro com tudo isso que eu acabei de falar e com muitas outras coisas. As empresas que eu controlo hoje têm um faturamento anual superior a 200 milhões de reais. Mas a minha primeira grande tacada, ela não foi com nada disso. Eu alcancei minha liberdade financeira em 2017. Naquela época, eu já vinha trabalhando como assessor de investimentos e eu ajudava os meus clientes a montar carteiras de aplicações financeiras. Fazia mais de 7 anos já. O começo da minha carreira não teve nada de especial, como a maioria das carreiras. Eu estudei relações internacionais na faculdade, mas descobri que não era bem aquele caminho que eu queria seguir. E durante a faculdade eu fazia inclusive bicos para levantar algum dinheiro, como por exemplo, sendo um garçom no Outback. Como eu era e ainda sou muito ambicioso, eu decidi que eu queria trabalhar em bancos ou em corretoras na Faria Lima. Eu mandei currículos para dezenas de instituições financeiras. Eu até fui chamado para algumas entrevistas. Eu avancei em muitos dos processos seletivos. Mas sabe quantos empregos em boas instituições financeiras eu consegui? 0. Nenhuma instituição renomada me chamou. Daí eu acabei entrando no mercado financeiro pela porta dos fundos. Eu fui trabalhar numa corretora que nem existe mais. Eu não vou nem citar o nome dela, mas só para você ter uma ideia de onde eu caí. Era uma corretora que anos depois foi liquidada pelo Banco Central por fraude. Olha que loucura. Quando eu cheguei lá todo animado, pro meu primeiro dia de trabalho, eu descobri que eu não tinha nem mesa, nem cadeira para me sentar. E ninguém veio falar comigo, ninguém veio me falar o que eu precisava fazer. A minha remuneração foi de um pouco mais de R$200 por mês. Eu tentava trazer potenciais clientes para investir na corretora, mas a maior parte das pessoas para quem eu ligava, batia o telefone na minha cara, óbvio, né? E a principal lição que eu aprendi ali foi que a gente sempre tem que seguir tentando, por mais que a vontade de desistir seja grande. Por mais que, olhando à sua volta, você não veja nenhum motivo para acreditar que amanhã vai ser diferente, você não pode se acomodar e jogar a toalha. Porque de repente as coisas mudam. Nessa corretora bem meia boca, onde eu trabalhava, quase todos os clientes eram traders. E a imensa maioria dos traders perdia dinheiro na bolsa. Então a gente trazia um cliente, ele passava um tempo operando, né, comprando e vendendo, ele percebia que ganhar dinheiro com trades de curto prazo era difícil e desistia. Daí a gente precisava arrumar outro cliente. Então surgiu a XP e construiu uma plataforma completa de investimentos em que um assessor conseguia ajudar os seus clientes a montar carteiras de longo prazo que eram mais seguras e mais rentáveis. E a corretora deixou de ser sinônimo só de home broker e de operações de risco. E lá fui eu virar um assessor da XP. Uma profissão que ainda não tinha o status que tem hoje, mas que estava em franco crescimento. No início de 2016, a bolsa ela começou um novo ciclo de alta. A B3, as corretoras e os escritórios de assessoria de investimentos cresceram muito e angariaram milhões de clientes nessa época. Eles estavam animados com o crescimento do mercado, então os escritórios de assessoria de investimentos começaram a comprar uns aos outros. E quando eu vi, eu estava vendendo para os meus sócios a minha participação no escritório de investimentos que eu tinha fundado poucos anos antes. Quando eu fechei esse acordo, aos 27 anos, eu dei a minha primeira grande tacada. Apesar da pouca idade, naquela época eu já tinha o conhecimento técnico e as habilidades comerciais necessárias para crescer na carreira. Mas eu tenho que reconhecer uma coisa. Dificilmente eu teria chegado ao primeiro milhão aos 27 anos se eu não trabalhasse no mercado financeiro. Se eu trabalhasse na indústria, nos serviços, no varejo, no agro ou como servidor público, as minhas chances de crescer assim tão rápido seriam bem pequenas. Porque no mercado financeiro você tem muitas instituições que lucram muitos bilhões de reais por ano. Você tem Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Santander. Eles são máquinas de imprimir dinheiro. XP e BTG também têm lucros na casa de bilhão por trimestre. Na verdade, mais do que isso. Recentemente até o Nubank começou a lucrar bilhão. Por lucrar bilhões, elas investem muito para trazer os melhores funcionários. Porque o grande ativo dessas empresas são os cérebros que estão lá dentro. O BTG não tem máquina, fábrica, imóveis. Ele só lucra o que lucra porque os executivos deles são excelentes. Ele precisa atrair os melhores cérebros do mercado. E nessa guerra por melhores cérebros, as suas chances de ganhar dinheiro e ter uma carreira meteórica são muito maiores. Trabalhar no mercado financeiro é tão legal que 5 anos depois eu senti vontade de acelerar
assessorar clientes de uma forma personalizada na montagem das carteiras de investimentos deles. E aí, em 2022, o Grupo Primo comprou uma consultoria de investimentos, a Portfel. Hoje essa consultoria é o negócio que mais cresce no Grupo Primo. Somente no ano passado, a gente trouxe 300 novos consultores de investimentos. E eu sigo em busca de milhares de novos profissionais. Se você também tem a ambição de crescer e entrar para o grupo dos top 1% mais ricos do Brasil, se você quer trabalhar no mercado em ebulição, que contrata muita gente e reconhece o talento e o esforço dos melhores, se daqui a 3 ou 5 anos você quer olhar para a sua vida e perceber que você já conquistou mais do que você imaginava que fosse possível, e se num período de mais de 7 anos você também quer alcançar seu primeiro milhão, assim como eu alcancei, então assista essa série de 3 aulas gratuitas até o final, porque elas vão mudar a sua vida. E eu vou te explicar exatamente os 10 passos que você precisa dar para ganhar ao menos 15 mil reais daqui a 2 anos e meio e mais de 30 mil reais em até 5 anos. Depois, eu também vou te mostrar quanto você precisa poupar por mês até se tornar um milionário ou milionária. E esse plano de carreira funcionou comigo. Eu não tinha estrutura, eu não tive ajuda, eu não tive um mentor e eu não tinha tanta clareza assim sobre o que devia ser feito. Nesse caso aqui, vai ser um plano de ação com medidas e prazos bem específicos, de uma forma que seja muito mais fácil para você replicar o que eu mesmo fiz lá atrás, para também se dar bem. Então assista até o final, que essa Masterclass pode mudar a sua vida. Olá! Eu sou o Thiago Nigro, fundador do Grupo Primo, e ao longo dessa Masterclass, que está dividida em 3 partes, eu vou te mostrar como você pode construir uma carreira muito bem sucedida trabalhando no mercado financeiro e alcançar a remuneração que você sempre sonhou. Nessa primeira aula, eu vou te mostrar exatamente todo o caminho que você precisa percorrer até chegar ao seu primeiro milhão em patrimônio. Não vai ser um plano vago, cheio de platitudes. Eu vou te mostrar um a um todos os passos que você precisa dar. E se você fizer isso, você vai chegar aonde eu estou te prometendo. Porque ele é um plano completo. Então você vai ter, primeiro, capacitação técnica e comercial para ser bem sucedido no mercado financeiro, incluindo um MBA que pode ter 100% de cashback. Você vai ter oportunidades de trabalhar na rede de escritórios da XP ou de atuar como um consultor de investimentos do Grupo Primo, e você vai ter apoio para você mesmo montar a sua carteira de clientes, inclusive com o Grupo Primo investindo 125 mil reais em você. Eu sei que ninguém mais vai fazer tudo isso por você no Brasil. Eu sei que é tão bom que nem parece verdade. É por isso que na aula 2 a gente vai conhecer brasileiros que decidiram se capacitar e depois trabalhar como consultores ou assessores de investimentos em multiplicar a sua remuneração por 2, por 5, por 10. Você vai ver que a maioria dos assessores e consultores não se planejaram desde a infância para trabalhar no mercado financeiro. Tem assessor e consultor de investimentos, que era garçom, bombeiro e até frentista. Tem também gente que estava em bons cargos trabalhando em bancos, mas eles não queriam mais ter metas de distribuição de produtos ruins para os clientes e decidiram se tornar assessores ou consultores. Tem gente que já nasceu rico ou com excelente networking, mas também tem consultor que não tinha networking nenhum e se matriculou na academia mais cara da cidade ou começou a jogar tênis para construir do zero uma rede de relacionamentos com pessoas endinheiradas. E também tem o consultor que recebeu centenas de contatos do Grupo Primo e com isso conseguiu chegar aos seus primeiros 50 ou 100 clientes. Tem gente que tem um emprego formal e atua como consultor de investimentos em tempo parcial só para complementar a renda. Tem mulheres, negros, mães, jovens, idosos. Então vamos para o primeiro passo. Como qualquer profissão que você queira exercer na vida, a primeira coisa que você precisa fazer é se capacitar. Mas aí você vai me dizer, para ser garçom ou fazer faxina, eu não preciso estudar antes. E é verdade. Mas são profissões com teto muito baixo. Dificilmente você vai ganhar mais que 5 mil reais por mês fazendo isso. Já os bons especialistas em investimentos possuem um conhecimento que não é trivial. Virar um excelente profissional de investimentos vai demandar algum tempo e esforço. Em primeiro lugar, você precisa ter conhecimento técnico. Você vai precisar explicar para os seus clientes o que é CDI, curva de juros, títulos prefixados, fundos multimercados, custo de oportunidade, B3, EBITDA, asset allocation, preço-alvo e tantos outros termos técnicos do mercado financeiro. Você vai precisar montar carteiras de investimentos bem pensadas para cada perfil. Seja seu cliente um aposentado, um executivo de multinacional ou uma mãe solo. Você vai ter de assessorar seus clientes com seguros, operações de câmbio, cartão de crédito e outros produtos financeiros. Qual é a melhor forma de investir em ouro?
a ação da Petrobras está barata ou cara. Você vai precisar aprender a responder perguntas como essas. E você também vai ter que desenvolver o seu lado comercial, porque a remuneração de um assessor ou consultor é diretamente proporcional ao seu volume de recursos sob custódia. Quando eu falo em recursos sob custódia, eu estou falando do patrimônio somado dos clientes que estão sob a sua assessoria ou consultoria. Nessa profissão, você vai atender pessoas que têm 100 mil reais e outras que têm 100 milhões em patrimônio. O volume de recursos sob custódia é a soma do patrimônio de todos os seus clientes. E para captar muitos clientes, você vai precisar desenvolver o seu lado comercial. Isso não tem nada a ver com ser a pessoa mais extrovertida e falante do mundo. Não tem. Até porque o serviço de assessoria ou consultoria é uma venda técnica. Você precisa sim ser capaz de convencer clientes e potenciais clientes que você é o especialista certo quando o assunto é investimentos. Quanto mais gente acreditar nisso, mais você vai ter cliente. Mas agora vamos então ao segundo passo, para você chegar ao topo trabalhando no mercado financeiro. O segundo passo é você decidir qual posição você quer ocupar no mercado financeiro. Porque para chegar numa remuneração elevada, é imprescindível que você tenha clareza sobre onde quer chegar. Tem muitas carreiras possíveis no mercado financeiro. O seu sonho pode ser trabalhar numa gestora de fundos, ajudando seus clientes a construir patrimônio. E nesse caso, o cliente confia o seu dinheiro ao fundo e a partir daí, você é quem tem o mandato para tomar as decisões de investimentos por ele e sem precisar consultá-lo. Outro setor que você pode querer trabalhar no mercado financeiro são as casas de research. Nesse caso, o cliente não entrega o dinheiro na sua mão para você tomar as decisões. Aqui o cliente contrata uma casa de research para ter acesso a relatórios e lives com seus analistas, onde o cliente vai receber recomendações de bons ativos para investir. O analista estuda em profundidade ações, fundos imobiliários, ETFs e outros ativos e faz recomendações para que os seus clientes consigam investir em bons negócios a preços atrativos. A principal diferença para o gestor de fundos é que no caso das casas de research, é o cliente quem escolhe quais recomendações ele quer ou não seguir. As ordens de compra e venda são dadas pelo próprio investidor. E um terceiro cargo bem importante no mercado financeiro é o broker. Esse profissional fica nas mesas das corretoras e atende clientes institucionais, como bancos, fundos de investimento, fundos de pensão, seguradoras e outros. O broker, ele leva oportunidade de compra de ativos para esses clientes e também é responsável por executar suas ordens. Porque comprar milhões de ações de uma empresa não é tão simples quanto você entrar no seu home broker e enviar uma compra de um lote de 100 ações de Petrobras. O broker tem o papel de executar grandes ordens de investimento, reduzindo ao máximo os custos de execução. Eu não vou me alongar muito falando sobre o gestor de fundos, o analista de investimento e o broker de corretora, porque não tem muitos profissionais atuando nessas áreas. Eu vou chutar aqui, no Brasil inteiro, não deve ter muito mais do que 5 mil analistas de ações, gestores de fundos e brokers de corretoras. Eu vou me concentrar num segundo grupo de profissionais do mercado, que são os especialistas em investimentos. Aqui eu estou falando de um grupo que deve ser formado por entre 50 mil e 100 mil profissionais no Brasil, que tem especialistas em investimentos trabalhando em diversos locais. Bancos, fintechs, corretoras, escritórios de assessoria e consultoria de investimentos e alguns milhares de gerentes de banco e fintechs que se especializaram e somente atendem clientes com dúvidas sobre investimentos. Tem especialistas em investimentos nas corretoras. O BTG e a XP tem cerca de 7 mil funcionários cada um. E milhares deles são assessores de investimentos, que passam um dia atendendo cliente. Também existem especialistas em investimentos que trabalham em escritórios afiliados a corretoras. Esses escritórios, eles são representantes das corretoras e atuam na ponta atendendo clientes. E segundo a Associação de Corretoras, tem mais de 18 mil assessores de investimentos trabalhando nesses escritórios vinculados a corretoras. Por último, a gente tem os consultores de investimentos. Essa é uma profissão que vem ganhando muita atração recentemente. Só que na Portfel, a consultoria de investimentos do Grupo Primo, a gente já foi de 50 para 350 consultores de investimentos no ano passado. E eu sigo em busca de milhares de novos consultores. Para concluir, somando gerentes de bancos especializados em investimentos, especialistas de fintechs, assessores de corretoras, assessores de escritórios afiliados a corretoras e consultores de investimentos, eu cheguei naquela estimativa de que eles têm entre 50 mil e 100 mil especialistas de investimentos atuando no Brasil. Então, se o seu sonho é trabalhar no mercado financeiro, é para ocupar um desses cargos que você deveria se preparar. Você não precisa decidir agora se você quer trabalhar num banco, uma corretora, uma fintech, um escritório ou consultoria. Mas para começar a trabalhar e a ganhar dinheiro, você vai precisar tomar essa decisão. E qual é o passo seguinte? O terceiro passo é você tirar a sua certificação para trabalhar no mercado financeiro. Sim, para trabalhar em instituições financeiras, você precisa passar numa prova que ateste seu conhecimento. Isso, em princípio, pode parecer uma enorme burocracia para você, mas pensa com a cabeça do cliente que contrata um profissional para ajudá-lo com seus investimentos. Se você fosse esse cliente, que o profissional que você está contratando conseguiu passar nessa prova que atesta o seu conhecimento, você contrataria alguém que se diz médico, mas não tem CRM? Provavelmente não, né? O mercado financeiro segue essa mesma lógica. Então você vai precisar passar numa prova antes de começar a trabalhar.
Mas como é essa prova? Depende. Tem dezenas de provas e certificações. Por exemplo, se você quiser ser um gestor de fundos, você precisa passar numa prova chamada CFG da Ambima. Quem quer ser analista de investimentos precisa passar na prova do CNPI e por aí vai. Mas aqui a gente vai se concentrar nas duas principais certificações para quem deseja atuar como assessor, consultor ou gerente de investimentos. A primeira delas é a certificação da Ancord. Ela é obrigatória para quem deseja atuar como assessor de investimentos em escritórios afiliados a corretoras como a XP ou BTG. Já os consultores de investimentos podem escolher uma das várias certificações que atestam esse conhecimento. Geralmente, os aspirantes a consultores, eles optam por tentar passar na prova do CEA, da Ambima. O mesmo vale para gerentes de investimentos que trabalham em bancos e fintechs. Essa é a certificação necessária para o consultor, em que a aprovação é mais fácil e mais rápida. Lógico que vai depender do seu nível de conhecimento atual. Se você já sabe muito sobre investimentos, estudando uma semana, você já vai ter o conhecimento necessário para ser aprovado. Mesmo que você não saiba nada de investimentos hoje, se você estudar com vontade por 2 ou 3 meses, você já tem tudo para passar na prova e tirar o certificado para você atuar na carreira escolhida. Porque existem cursos preparatórios que se concentram em ensinar exatamente o que vai ser perguntado a você na prova. Então agora vamos para o quarto passo. Nesse ponto, você já vai estar cursando o MBA ou outro treinamento para adquirir conhecimento sobre o mercado financeiro. Você já decidiu que carreira você quer seguir e já tirou sua certificação. O próximo passo ele é lógico, que é conseguir um emprego. Depois de investir algum tempo e dinheiro na sua preparação, chegou a hora de você começar a faturar. Aqui eu tenho duas opções. Nesse passo 4, eu vou mostrar como você consegue uma vaga na maior empregadora do mercado de investimentos brasileiro. A XP tem hoje cerca de 6.700 funcionários e 14.300 assessores de investimentos em escritórios afiliados. A gente está falando, então, de um exército de 21 mil pessoas. E pelo menos 3/4 dessas pessoas atuam como assessores de investimentos. A XP é uma máquina de contratar. Somente nos últimos 12 meses foram 2.700 assessores a mais trazidos para a rede. E no meu MBA, a gente fechou um convênio com a XP para você começar a trabalhar nos maiores escritórios da empresa. Eu estou te garantindo que se você é aluno do MBA, passar na prova da Ancor e quiser trabalhar na rede da XP, a gente vai conseguir pelo menos uma entrevista para você. Uma coisa muito legal sobre assessoria de investimentos é que você não precisa ter curso superior para ocupar essa função. Outra coisa legal é que tem escritório da XP no Brasil inteiro. Então a gente vai mandar para todos os alunos interessados um questionário de perfil, onde você vai colocar suas informações. Onde você mora, o que você estudou, qual é a sua experiência, qual certificação você tirou e quais são os seus objetivos de carreira. Essas informações vão ser compartilhadas com a rede de escritórios da XP e a gente garante que ao menos um escritório vai te chamar para uma entrevista. Pode ficar tranquilo que se você é aluno do meu MBA, eles também vão te preparar para esses processos seletivos nos escritórios. Você vai ter treinamento comercial para aprender a captar clientes e eles vão te mostrar como dar os primeiros passos para você montar uma carteira. Você vai ter um acompanhamento individualizado até conseguir ir de estudante a contratado. Na próxima aula, por exemplo, você vai conhecer a história do Saulo Alves, que foi aluno da primeira turma do meu MBA. O Saulo veio da Bahia, tentar sorte em São Paulo, ele trabalhava como garçom, morava num alojamento no próprio restaurante, junto com outros 15 garçons. Ele ganhava um salário mínimo, investia metade do salário nas mensalidades do MBA. O Saulo estudava numa mesa no depósito do restaurante, o único local silencioso onde ele podia se concentrar nos estudos. E no mesmo ano em que ele se matriculou no MBA, o Saulo foi aprovado num processo seletivo e começou a trabalhar na sede da XP na Vila Olímpia, em São Paulo. Ele começou a trabalhar como SDR, um profissional que qualifica leads de potenciais clientes. Mas agora o Saulo já foi promovido e virou assessor de investimentos da XP para clientes de alta renda. O Saulo é daqueles exemplos de pessoas que conseguiram multiplicar sua renda por 5 ou 10 vezes em pouco tempo. No MBA, a gente ajudou o Saulo, que era garçom, a conseguir sua vaga na XP. Então fica tranquilo que a gente também vai te ajudar. Mas dá para ganhar dinheiro com a assessoria de investimentos? No próximo vídeo dessa série, você também vai conhecer o Michael Viriato, que é assessor de um escritório vinculado à XP. O Michael atua como assessor há 12 anos e hoje fatura cerca de 3 milhões por ano apenas com a carteira dele de clientes. Mas ele também é dono de um escritório de assessoria, então a remuneração dele é ainda maior. O Michael não nasceu rico, nem tinha um networking privilegiado. Ele conquistou tudo isso com o trabalho dele e suor. Eu não vou entrar em detalhes porque no próximo vídeo você vai ver tudo isso, mas pode ficar tranquilo que dá para ganhar muito dinheiro como assessor de investimentos. Você até pode me dizer, esse Michael aí não vale, ele é o Messi da assessoria de investimentos, né?
né? E realmente eu escolhi um cara que é extremamente bem sucedido. Mas para muita gente, alcançar só 10% do que ele alcançou já seria uma bela melhoria de vida. E milhares de assessores chegam aos 10% do Michael. Então acredite em mim, vai ser bem tranquilo você chegar numa remuneração de 5 dígitos como assessor. Então vamos agora para o quinto passo desse meu plano para você ir de 0 a 15 mil reais em 2 anos e se tornar milionário em 2031. Eu estou falando em você se transformar num consultor de investimentos do Grupo Primo. Porque você pode trabalhar para a XP, mas você também pode seguir carreira do meu lado. E a minha vontade é contratar todos os alunos dessa próxima turma do MBA que tiverem vontade de trabalhar comigo. Por mim, eu colocaria todo mundo para dentro da Portfel. Mas infelizmente, a CVM, que é o órgão regulador do mercado de capitais brasileiro, impõe algumas condições para uma pessoa se tornar consultor de investimentos. Segundo a CVM, só pode ser consultor quem tem curso de graduação ou de tecnólogo completo, tirou uma certificação como o CEA, que serve para comprovar o conhecimento do consultor. E lembre-se que no MBA você vai ter o curso preparatório para conseguir passar rápido nessa prova. Não tem nome em cadastro de inadimplentes e não tem antecedentes criminais. E é só isso. Se você atende essas 4 condições e se matricular no MBA, você vai ter convite para atuar como consultor de investimentos na Portfel. E talvez você esteja se perguntando, mas por que eu preciso entrar no MBA para virar consultor da Portfel? Então, veja bem, essa não é uma regra escrita em pedra. No passado, a gente chegou a recrutar consultores totalmente sem experiência e com pouco estudo, mas agora o negócio está amadurecendo e a gente subiu muito a régua. Consultores que nunca estudaram finanças, nem têm experiência profissional no mercado financeiro, dão muito trabalho e geram pouco resultado para a gente. Hoje a gente até segue recrutando e treinando algumas pessoas sem experiência, mas primeiro você precisa provar que você está comprometido em estudar e se capacitar. E quer maior prova de interesse em se desenvolver do que se matricular no melhor MBA do Brasil para se tornar um consultor? Eu topo dar o primeiro empurrão na sua carreira, mas você tem que me provar que está interessado. Até porque na Portfel você também precisa fazer um treinamento de onboarding de 60 horas sobre asset allocation e produtos financeiros. Nesse ponto, talvez você esteja se perguntando, mas vale mesmo a pena virar um consultor do Grupo Primo? Bom, a gente oferece excelentes remunerações. Na próxima aula você também vai conhecer diversos consultores que multiplicaram rápido a sua renda. Um consultor de investimentos não tem salário fixo. Os clientes pagam o equivalente a 1% do valor do patrimônio sob custódia por ano para contar com a nossa consultoria. Então imagine alguém que tem um patrimônio de 1 milhão. Esse cliente paga para a Portfel 10 mil por ano em troca da nossa orientação para montar sua carteira de investimentos. Desses 10 mil, 5 mil ficam para o consultor e 5 mil ficam para o Grupo Primo. Então se você montar uma carteira de clientes cujo patrimônio somado seja de 50 milhões, você vai gerar uma receita anual de 500 mil reais. Sendo que você, como consultor, vai ficar com 250 mil por ano ou pouco mais de 20 mil por mês. Essa é a forma como o Portfel gera receitas. Agora, por que isso vale a pena? Porque o nosso consultor de investimentos ele é isento de conflito de interesse, então ele vai oferecer o que é melhor para o cliente e tem uma comissão oculta que nenhum cliente sabe que paga. Essa comissão oculta é um spread gerado em todos os produtos distribuídos pela corretora. Então, o que acontece? Um cliente muitas vezes vai investir num CDB que paga 14% ao ano, mas a corretora conseguiu esse CDB a 18% ao ano e o cliente nem sabe. Essa diferença de 18 para 14, de 4%, ela é chamada de spread. E esses 4% ficam como comissão para a corretora e para alguém que te distribui esse produto. Um consultor de investimentos não pode ganhar esse tipo de comissão, que a gente chama no mercado de rebate. Então, esse dinheiro é devolvido integralmente na conta para o cliente. Então, no final das contas, o consultor consegue ganhar mais dinheiro e o cliente ele também recebe rebate de todas as comissões e aí acaba tendo um ganha-ganha entre o consultor e o cliente, que agora recebe os comissionamentos na conta e não tem esse conflito de interesse. Essa é a forma como a Portfel gera receitas. Mas quanto efetivamente ganha um consultor do Grupo Primo? A Portfel é uma empresa fundada recentemente. Então eu pedi para o meu time levantar qual é a remuneração média de nossos consultores, fazendo alguns recortes de acordo com o tempo no cargo. O único filtro que eu pedi para o time fazer é considerar os consultores que trabalham todos os dias. Porque muitos consultores entram na Portfel atrás de renda extra. Aí a pessoa ganha 10 mil por mês no emprego dela e decide também atender amigos e parentes como consultor de investimentos. Como ela tem poucos clientes, essa pessoa faz uma renda extra que dá uns 3 mil reais por mês, por exemplo. Esse cara poderia ganhar muito mais como consultor, mas ele não vai ativamente atrás de mais clientes. Ele trabalha muito pouco para a Portfel e às vezes só algumas horas por mês. Então nesse meu levantamento, eu só excluí esse pessoal da renda extra e considerei apenas quem entra nos nossos sistemas todos os dias para trabalhar. A conclusão mais interessante é que a remuneração dos consultores cresce praticamente todos os meses. No início, a renda realmente não é de brilhar o olho. No terceiro mês no cargo, a
a remuneração média dos nossos consultores é de R$ 1.650 por mês. Mas quem não desiste e segue captando clientes, depois de 12 meses, já alcança uma remuneração média de R$ 4.999. Ok, ainda não é nada demais. Só que o melhor vem agora. Com 1 ano e meio no cargo, a remuneração média já alcança R$ 11.817. E com 2 anos, a renda média sobe para R$ 15.137. Aqui a coisa já começa a ficar interessante, né? Principalmente quando a gente considera que o consultor ele não para por aí. Ele vai seguir captando e elevando a sua renda mês a mês. Além disso, sempre vai ter um importante vento a favor na carreira de um consultor. As carteiras dos clientes vão se valorizar acima do CDI. Se o consultor fizer um bom trabalho, então uma carteira de 20 milhões pode aumentar para 22 milhões ou 23 milhões de um ano para o outro, mesmo que o consultor não traga novos clientes e mesmo que os atuais clientes não façam novos aportes, que parece impossível. A carteira cresce, inclusive com a valorização dos ativos. Essa é, para mim, a melhor parte dessa profissão. Quantas pessoas não ficam 5 anos, ou às vezes 10 anos, sem conseguir nenhum reajuste salarial no emprego onde elas estão? Tem um monte de gente que só consegue aquele reajuste anual para repor a inflação. Na próxima aula, você vai conhecer um consultor da Portfel que passou 10 anos sem reajuste no emprego dele antigo. Mas agora a sua remuneração vem crescendo mês a mês. Se você leva a sério a consultoria, sua renda não vai estagnar. Na média, sua renda vai de 0 para 15 mil em 2 anos. Talvez você esteja pensando, legal esse negócio de consultor ou assessor, mas para ser bem remunerado, eu preciso de clientes. Como que eu vou arrumar esses clientes? Aqui a gente chega ao 6º passo, que é, na minha opinião, o mais incrível de todos. A gente já viu que a remuneração de um assessor ou consultor depende do tamanho da carteira de clientes. Para alguns, é fácil captar clientes. Imagina que você veio de uma família rica e vocês serão sócios do Clube Pinheiros em São Paulo. Desde a infância, você frequenta o clube e você conhece todo mundo lá dentro. Olha, se você é esse cara, vai ser muito fácil você vencer na vida como consultor ou assessor de investimentos. Só com o seu network de infância, você já vai captar 100 milhões ou 200 milhões de reais. Agora, eu sei que não é todo mundo que deu essa sorte. A maioria das pessoas, na verdade, conhece pouca gente com dinheiro. Mesmo se você for esse cara, pode ficar tranquilo, porque o Grupo Primo conseguiu desenvolver uma solução para você. Se você ingressar no meu MBA e depois entrar na nossa consultoria, eu vou investir R$ 125 mil em você para te levar clientes. Isso é muito legal, porque eu tenho muitos concorrentes, mas nenhum deles nunca fez nada parecido. E não é porque eu sou maluco, não. Eu não estou queimando dinheiro. O que acontece é que aqui no Grupo Primo, a gente tem uma vantagem competitiva. A gente consegue trazer potenciais clientes até você, pagando menos do que os meus concorrentes. O meu pessoal de tráfego já criou campanhas para captar contatos de pessoas com patrimônio de pelo menos R$ 100 mil e que estão atrás da ajuda de um consultor para investir melhor. O custo dessas campanhas é de cerca de R$ 250 para conseguir cada contato de investidor interessado em ter a ajuda de um consultor. Com R$ 125 mil, portanto, é possível eu captar o contato de 500 pessoas com esse perfil. Aqui no Grupo Primo, a gente consegue baixar esse custo de R$ 250 por contato devido às forças das nossas divulgações orgânicas. Eu consigo fazer, às vezes, um stories e encontrar 500 ou 1.000 pessoas que estão em busca de um consultor sem fazer nenhum grande investimento em campanhas. É lógico, porque eu não vou conseguir 500 leads para cada consultor que entrar no Grupo Primo. Boa parte desses contatos vão vir de campanhas de tráfego mesmo. Mas somando o meu orgânico com o tráfego pago, consigo prometer que eu vou te fornecer o equivalente a R$ 125 mil em contatos de potenciais clientes. E aí eu te pergunto, tirando talvez os seus pais, quem mais já investiu R$ 125 mil no desenvolvimento da sua carreira? Agora olha só o que você vai conseguir com esse investimento que eu vou fazer em você. A nossa taxa de conversão de contatos é de 11%. Isso quer dizer que se eu te passar 500 contatos, na média você deve assinar contrato com 55 clientes. O cliente médio da Portfel tem um patrimônio de R$ 400 mil em aplicações financeiras. Logo, com esses contatos que eu vou te passar, na média, você já deve conseguir montar uma carteira de 22 milhões. E com esses 22 milhões em recursos sob custódia, você já deve receber uma comissão, na média, de R$ 9.166 por mês. Então dá para eu dizer que eu vou te pegar pela mão e vou te dar um baita empurrão no seu início de carreira. Se você tiver uma performance acima da média, se sua conversão for de mais de 11%, eu nunca vou parar de mandar contato para você. Mas se eu te passar um punhado de leads e você nem ligar para eles, eu vou ter que parar de te mandar contatos. Eu vou mandar contatos para alguém que está mais afim de trabalhar. Então não depende só de mim. Você vai ter que aprender a montar carteiras de investimentos. Você vai ter que tirar sua certificação. Você vai ter que passar pelo processo de onboarding da Portfel. Você vai ter que correr atrás dos clientes e vai ter que aprender a conversar com os clientes. Só assim você vai dar certo. Mas aqui, com a gente, a sua vida vai ser muito mais facilitada. Tem muito escritório de investimentos que fala para o seu assessor, ficando atrás dos potenciais clientes, olhando a lista telefônica ou caçando investidor no LinkedIn. Aqui você não vai ter que ficar fazendo só cold call
com gente que nem está em busca de ajuda para investir. Aqui a gente vai te passar contatos de pessoas com dinheiro e que estão indo atrás de um consultor. Sua taxa de acerto vai ser muito maior. Então agora, vamos para o 7º passo. Aqui é a hora de falar de um assunto que vocês adoram, cashback. Lembra que eu falei lá no começo da aula que o meu MBA poderia sair de graça para você? Chegou a hora de explicar como vai funcionar esse negócio. Eu já mostrei diversas vezes que esse MBA ele é o mais bem pensado do Brasil para você alcançar o sucesso como assessor ou consultor de investimentos. Ao se matricular no meu MBA e começar a atuar como consultor de investimentos do Grupo Primo, eu vou te dar uma meta: captar pelo menos 10 milhões nos próximos 3 anos. Se você ingressar no MBA e depois vier para Portfel e daí captar 10 milhões em até 3 anos depois da sua matrícula, eu vou devolver para você 100% do valor que foi pago no curso. É isso aí. O MBA vai sair de graça para você e você vai ser pós-graduado. Agora, talvez você esteja se perguntando: é factível captar 10 milhões de reais em 3 anos? Olha, eu vou ser bem sério com você. Essa meta é bizarramente tranquila. Se você não captar 10 milhões em 3 anos, eu posso dizer com segurança que você não serve para ser consultor de investimentos. Se você entrar na Portfel e você levar a sério, eu já sei que eu vou te devolver o seu dinheiro do MBA. E por que eu estou fazendo isso? Porque para mim, não tem problema nenhum em devolver o seu dinheiro. Um consultor da Portfel também me gera receita. Mas então, por que todas as consultorias e assessorias de investimentos não fazem isso? Porque só o Grupo Primo tem faculdade e consultoria de investimentos na mesma holding. A gente consegue fazer o que os nossos concorrentes não conseguem. Então, vamos para o 8º passo. Eu não prometi no começo desse vídeo que, seguindo o caminho que eu estou traçando aqui, você vai entrar no grupo dos top 1% mais ricos do Brasil em até 5 anos? Segundo o IBGE, você precisa alcançar uma remuneração de 27 mil reais por mês para ingressar no clube dos top 1%. Bom, a gente já viu aqui o que você tem que fazer para alcançar uma renda de 15 mil em 2 anos e meio. Para seguir evoluindo rumo a esse segundo salto, tudo que você precisa fazer é atender muito bem os seus clientes. Então é isso aí. Se as carteiras que você montar para os seus primeiros 50 ou 100 clientes se valorizarem acima do CDI, sem grandes sobressaltos, já é meio caminho andado. E se você se aproximar de seus clientes, permanecer à disposição nos bons e nos maus momentos e construir uma relação de confiança mútua, a sua carteira vai crescer de uma forma bem natural. A partir de 100 clientes, você não vai mais precisar ligar para pessoas que nunca ouviram falar de você para seguir crescendo. Se os seus clientes estiverem ganhando dinheiro e satisfeitos com o seu serviço, tudo que você vai precisar fazer é pedir indicações de amigos a esses clientes. Vai ser como uma bola de neve que cresce ladeira abaixo, e foi exatamente o que eu fiz na minha época para crescer. Os meus clientes me indicavam os novos clientes, que indicavam novos clientes, que investiam mais recursos, que indicavam novos clientes. Então, se os seus clientes estiverem felizes com o seu trabalho, vai vir cliente para você até se você não pedir indicação. Seus clientes vão te indicar organicamente. Tudo que você vai precisar fazer é seguir captando esses clientes indicados e seguir prestando um bom serviço. Você ainda vai contar com a valorização dos ativos acima do CDI, se o trabalho estiver sendo bem feito. E a gente vai te dar todo o apoio nessa jornada, porque a gente também tem uma casa de análise que te ajuda a escolher bons ativos. Atuando como consultor da Portfel, pode ter certeza que todas as dúvidas sobre finanças que aparecerem para você nos próximos 5 anos vão ser respondidas. Você vai ter todo o suporte ao longo do MBA na nossa faculdade. E depois vai seguir contando com a gente, com a estrutura da nossa consultoria. É um suporte permanente. E dos 15 mil aos 30 mil de remuneração mensal, tende a ser muito mais fácil do que do 0 aos 15 mil. E qual é o 9º passo? Como educador financeiro, esse passo é meu dever te ensinar. Eu acredito que para alguém ser um extraordinário consultor de investimentos, ele precisa ser primeiro um excelente investidor. Então eu queria propor um plano para que daqui a alguns anos você possa provar para os seus clientes que você é um ótimo consultor e também um excelente investidor. O lado bom é que esse plano também vai te transformar em um milionário, mesmo que hoje você não tenha nenhum centavo acumulado. Isso é legal, não é? Então acompanha esse raciocínio aqui, ó. Para chegar ao primeiro milhão, você vai ter que poupar dinheiro. O ideal seria que você poupasse parte da sua remuneração desde o primeiro mês que o dinheiro começar a pingar na sua conta. Esse seria o cenário mais saudável. Mas muita gente me diz o seguinte: no começo da carreira que eu ganho pouco é muito difícil poupar. Ok, então a gente pode fazer isso de uma forma escalonada. No primeiro ano você não poupa nada. No segundo ano você poupa 10% da sua renda. No terceiro ano você já vai estar ganhando mais de 15 mil por mês. Então eu acho perfeitamente razoável que você comece a poupar 20% da sua renda todos os meses. No quarto ano, sua remuneração já vai superar 20 mil mensais. A partir desse ponto, você já passa a poupar 30% da renda todos os meses. E chegando no sexto ano, com uma renda mensal de mais de 37 mil, você começa a poupar 35% da sua renda. O essencial nesse caso é ser consistente. O dinheiro caiu na sua conta, você já investe
investe o percentual definido aqui e o passo seguinte é você investir bem esse dinheiro. Investir bem, para mim, é buscar uma rentabilidade de 15% ao ano. Esse é um valor factível no Brasil no contexto de hoje. Você não precisa ser o Warren Buffett para alcançar isso, mas exige sim um certo grau de conhecimento para rentabilizar o seu dinheiro a 15% ao ano por muitos anos. Aí olha só que interessante essa conta. Se eu considerar que nos 6 primeiros meses você não vai ter renda, porque você ainda está estudando e se capacitando, depois eu considerar que a sua remuneração vai crescendo de acordo com a média dos consultores do Grupo Primo, com a sua renda alcançando 15.137 daqui a 2 anos e meio, e daí você conseguir aumentar a sua carteira a uma taxa de 2,5% ao mês, ou seja, a carteira de clientes, do 30º mês em diante, então olha só, você vai se tornar um milionário exatamente em dezembro de 2031. Você vai chegar lá, talvez até muito antes do que você imaginava, e eu vou repetir aqui a conta para você ver que é possível. Você estuda e depois começa a trabalhar como consultor ou assessor em até 6 meses. Você começa a poupar dinheiro a partir do seu 2º ano como consultor ou assessor. E você poupa todos os meses, independente do que daí vier. Você investe esse dinheiro que vai juntando a um retorno médio de 15% ao ano. Sua remuneração cresce em linha com a média dos consultores do Grupo Primo até o 30º mês. E depois sua carteira e sua remuneração passa a crescer a uma taxa bem mais suave, de 2,5% ao mês. E fazendo isso, apenas isso, você vai juntar o seu primeiro milhão daqui a 93 meses. Eu consegui um resultado bem parecido com esse, sem ajuda externa e sem uma visão tão clara do caminho que eu tinha que percorrer. Com a ajuda e clareza que eu estou te propondo aqui, eu tenho certeza que você também pode conseguir. Bom demais, não é? É um plano para você virar milionário. E antes do que você estava imaginando, não é? Então vamos agora para o 10º e último passo desse plano. Esse, na verdade, é o passo mais urgente. Você precisa assistir a próxima aula dessa série. A segunda aula dessa Masterclass, ela tá incrível e vai ser muito prática. A gente vai trazer diversos assessores e consultores de investimento que já estão implementando esse meu plano. Você vai ter desde o cara que está no passo 1, adquirindo conhecimento para trabalhar no mercado financeiro, até o cara que já ganha muitos milhões de reais por ano. E essas pessoas vão revelar os segredos que estão usando para alcançar o topo no mercado financeiro. Então você pode assistir a próxima aula, seguir firme nesse plano, alcançar uma remuneração de 15 mil por mês em até 2 anos e meio e virar milionário até 2031. Ou você pode continuar aí sentado, levando a sua vida atual, o seu emprego atual, com a sua remuneração atual, com o seu chefe chato atual. O que você prefere? Bora para a próxima aula? Um grande abraço. Tchau.